Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal e nós vamos aqui analisar as notícias do Flamengo. Inclusive o Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira, teve treino do técnico Vitor Pereira, onde os jornalistas puderam acompanhar 15 minutos do treino. E logo em seguida, o Vitor Pereira começou um treino mais intenso, mais pesado com os jogadores. E o destaque foi o Gabigol, que não participou do treino, ele ficou fazendo atividades na parte da musculação, e o Arrascaeta também, que não participou do treino de reapresentação do Flamengo. Nós não sabemos se ele vai se recuperar a tempo para a decisão do Campeonato Carioca. Então eu gostaria que você chegasse aqui no nosso canal primeiramente. Muito bom dia para você. Deixa o like no vídeo, o seu like é muito importante porque apoia o nosso trabalho. Nós estamos aqui bem cedo já trazendo para vocês as informações do Flamengo. Dessa maneira, você deixando o seu like, a gente sempre vai estar trazendo informações para vocês. E também, se você não é inscrito no canal, eu convido você para apertar o botão vermelho aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque assim sempre você estará recebendo todas as notícias do Flamengo aí no seu celular e no seu computador, tá bom? Nós vamos aqui reagir os comentaristas da ESPN Brasil e tem também uma pequena entrevista com o Pedro falando sobre a preparação do Flamengo e a sua expectativa para a grande decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, tá bom? Crédito desse vídeo o canal ESPN Brasil e também Flá TV, link na descrição do vídeo. Bora então para as notícias do Flamengo. Lá do Flamengo agora, semana livre de treinamentos, o rapaziada voltou, 9 dias de trabalho para rapaziada rubro-negra trabalhar, para os jogadores trabalharem. Mirando, claro, a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E aí, momento de afirmação para o Vitor Pereira, o português vai seguir nessa gangorra rubro-negra. Esse é o primeiro assunto para a gente tratar aqui. Foi a partir do Fla-Flu que decidiu a Taça Guanabara que Vitor Pereira chacoalhou de fato o Flamengo. Colocou em prática suas ideias, 3 zagueiros de ofício, Everton Ribeiro e outros medalhões no banco. Um panorama muito diferente ao qual a massa estava acostumada. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, os torcedores do Flamengo sempre se acostumaram a decidir jogos com grandes estrelas. Mas de repente, com Vitor Pereira, isso mudou um pouco. Os medalhões ficaram tanto de lado e agora o copo mais cheio é com outras caras. Fabrício Bruno, Matheus França, Ayrton Lucas. Nomes menos cotados no elenco milionário aparecem com mais destaque. Contra o Vasco, o trio brilhou nos 2 jogos. Todos eles participaram de jogadas dos 6 gols da ida e da volta. Ayrton indica que a transição na lateral já aconteceu e Felipe Luiz vai ter de lutar muito para voltar. E até Cebolinha, muitas vezes questionado, tem sido mais utilizado. Pela direita, ficou aquém contra o Vasco. Mas no Fla-Flu, em seu habitat, lado esquerdo, fez um golaço. Já Matheus França entrou para mudar o jogo contra o Vasco com a arrancada e o pênalti sofrido. Ainda falta conjunto, evolução, mas VP oxigena, dá brilho a nomes menos badalados. É a metade cheia do copo rubro-negro. Vamos lá, fizemos aí uma relação de jogos entre Flamengo e Fluminense desde 2010, então aí mais de 12 anos de história. Foram 25 vitórias do Flamengo, 16 empates e 18 vitórias do Tricolor. Se a gente colocar só os últimos 12 jogos, essa vantagem é grande pro Fluminense, né? Mas aí a gente pegou um recorte maior e o Flamengo leva vantagem. Gols do Flamengo, em média, 1,5 por jogo, 89 no total, contra 74 do Flu, 1,25 de média. Maior goleada, Fluminense 4-0 contra o Flamengo no Carioca de 2018. Antero Greco, sistema com 3 zagueiros, muito torcedor não curte os 3 zagueiros para o Flamengo, mas beneficiou o Ayrton Lucas, por exemplo, que vem jogando bem, ganhando uma posição importante ali na lateral esquerda, o Fabrício Bruno, o Cebolinha tem jogado bem, mas o Gabi não vem tão bem, o Gabigol não vem tão bem e Everton Ribeiro foi para o banco. E aí, é copo meio cheio ou meio vazio?
Olha, Edu, a gente tem feito críticas ao início do trabalho do Vitor Pereira. Ele ainda não tem, diria assim, a maioria da torcida do seu lado, nem da crítica esportiva. No entanto, é o seguinte, ele foi contratado para dar uma cara nova ao Flamengo. Poxa, você fala, mas os que estavam ali não servem? Claro que servem. No entanto, há um momento em que a equipe passa por transformação. Qualquer equipe, mesmo tão vencedora quanto a do Flamengo. O Palmeiras também, já que a gente sempre tem feito comparação entre esses dois vencedores dos últimos anos. O Palmeiras também foi sofrendo mudanças. Se nós olharmos o time que foi campeão em 2016, campeão brasileiro, e campeão brasileiro em 2022, muitas peças mudaram. Da mesma forma, o Flamengo, até campeão da Libertadores de 19, campeão da Libertadores de 2020, também houve modificações. E essas transformações tendem a ocorrer ao longo dessa temporada. Então, há jogadores importantes, mas que talvez não vivam um bom momento e terão de curtir um pouco de banco, ou até depois terem condições de novo de voltar. É que o Vitor Pereira não estava conseguindo fazer as alterações que talvez ele imaginasse fossem necessárias, porque já entrou um pouco de treino, já umas partidas de Carioca, depois aquelas competições, Mundial, Supercopa, Recopa, aí Campeonato Carioca em fase decisiva, e ele foi ali sendo atropelado, e fazendo mudanças com o trem andando. Agora, talvez com esse período de pausa, ele possa aprimorar aquilo que ele pretende e ver como ideal para o Flamengo em 2023. A presença de jovens também é uma coisa inevitável, é uma transformação, é uma mudança que ocorre em qualquer clube, em qualquer atividade. E que bom que ele tem alguns jovens que estão entrando e dando conta do recado. A questão principal para ele é lidar com o vestiário. Como convencer, citamos Everton, Gabigol e tantos outros, daqui a pouco o Arrascaeta, o Bruno Henrique quando estiver bem, eventualmente o Pedro, o Davi Luiz, sei lá quem, de que olha, o que eu estou fazendo é para o bem de todos, é o bem coletivo, não há nenhuma restrição individual, pessoal. Esse é o pulo do gato, ele passar transparência, convicção para os seus jogadores. Como é agora, por exemplo, o fato de jogar com 3 zagueiros, com o Fabrício, com o Rodrigo Caio voltando, com o Davi Luiz, ou com o Léo Pereira, né, dando também espaço para Mateuzinho, do outro lado, outro dia o Cebolinha, né, que tem atuado mais, o Ayrton Lucas, que está mostrando valor. Então, talvez seja um período de oscilação. Se houver paciência, se os resultados com o tempo aparecerem, então torcida, crítica e jogadores se convencerão de que o Flamengo está no caminho certo. No mundo ideal se conversa e fala, olha, a temporada é longa, tem muito jogo, vai ter Copa do Brasil, vai ter competição Libertadores, além do Brasileirão, mas o cara que é craque, está acostumado a jogar, ir para o banco, nunca vai receber uma boa, isso tem que ser muito bem administrado, né? E Tatiana, muito bem-vinda ao G4, quais são as novas do Mengão? Oi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, é raro, parece que vai chover, mas aconteceu hoje. Treino aberto para a imprensa aqui no Ninho do Urubu, mas não é bem um treino aberto, né? São aqueles 15 minutos de aquecimento, mas olha, que fazem toda a diferença no trabalho do repórter, porque você chegar no CT, conseguir conversar com a assessoria de imprensa, conseguir olhar o treino, quem está treinando, quem não está treinando, tirar as dúvidas, isso para quem trabalha na rua faz muita diferença. Então já deixo aqui para elogiar a atitude da assessoria do Flamengo de abrir o treino depois de mais de quase um ano, assim, a última vez que nós acompanhamos um treinamento aqui no Flamengo, primeira vez em 2023 que a gente acompanha o trabalho do técnico Vitor Pereira de perto, mesmo que só 15 minutos. A programação dessa semana, é bom destacar aqui, amanhã
Vai ter treino aberto novamente, lembrando, aqueles 15 minutos do aquecimento, no sábado também, e também terá entrevista coletiva. Provavelmente amanhã, a assessoria ainda não confirmou, mas vai escolher um jogador aí para conversar com os jornalistas, então é sempre bom destacar isso aqui, porque a gente pede demais isso durante o ano, né? Até para sair das especulações, para a gente conseguir ver de perto o trabalho do treinador e conseguir debater um pouco melhor em relação a isso, né? O Flamengo volta a campo só daqui a mais de uma semana para enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Serão disputados em 2 jogos. 1º de abril, o primeiro jogo, num sábado, e o segundo jogo, 9 de abril. Lembrando que a transmissão aqui na tela da Band, então por isso... Só um minuto, que tá demais aqui. E lembrando que a transmissão aqui na tela da Band, então vamos ficar atento aí nesses jogos do Campeonato Carioca, porque tem tudo para ser um jogão. O Vitor Pereira até lá tem que resolver algumas questões. Ele está tentando recuperar o uruguaio Arrascaeta, né? Ele que sofreu uma lesão no pubis, foi cortado da seleção do Uruguai e por isso não foi a campo hoje aqui no Ninho do Urubu. Ele ficou no departamento médico fazendo tratamento. Com o Arrascaeta no departamento médico, estavam o zagueiro Pablo, volante Eric Pulgar e também o lateral direito Mateuzinho. Esses jogadores, então, não foram a campo hoje aqui no Ninho do Urubu. Quem também não apareceu na atividade foi o atacante Gabigol, mas olha, não preocupa. Segundo a assessoria de imprensa, ele apenas ficou fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Isso porque como falta ainda um tempinho para o jogo contra o Fluminense, a ideia do Vitor Pereira é evitar o desgaste, né? Aproveitar que o calendário é tão apertado, aproveitar essa brecha aí de um pouco mais de uma semana livre para fazer algum trabalho à parte com o Gabigol, que jogou a maioria dos jogos nessa temporada. Então é um trabalho de reequilíbrio muscular e o atacante não preocupa. Ele que não vive boa fase, não marca, né? Não balança as redes há 6 jogos, há 7 não dá uma assistência. Então o Gabigol aí, que hoje é o camisa 10 do time, tá precisando se reencontrar, relembrar os velhos tempos, porque o homem de confiança do ataque tem sido o Pedro, que é o artilheiro do time, com 13 gols. A notícia boa para o torcedor rubro-negro é que o lateral direito Varela, lateral esquerdo Felipe Luiz e o zagueiro Léo Pereira, jogadores que saíram recentemente do departamento médico, treinaram normalmente. Tudo bem que eles já chegaram a ser relacionados nas últimas partidas, alguns já entraram, né, como o Varela, o Léo Pereira, mas eles ainda não tiveram aquele tempo para aprimorar a forma física, que é quando o jogador sai do departamento médico, faz aquela transição física. O Vitor Pereira ainda não teve esse tempo com esses jogadores, então agora ele está aproveitando essa brecha aí para que esses atletas cheguem muito melhor para o jogo contra o Fluminense. E ele está tentando resolver também o problema da lateral direita, lembrando que Mateuzinho está machucado, o Varela aí melhorando a forma física, então ele deve contar com o Varela para o próximo jogo, porque ele vem ali improvisando na lateral, ou o Matheus França, ou o Cebolinha. Agora é o momento do Vitor Pereira tentar ajustar o esquema do time, ele que vem utilizando aí 3 zagueiros. O Flamengo vem sofrendo muitos gols nessa temporada, já foram 19 e 9 no Campeonato Carioca, então esse período aí o Vitor Pereira, que reclamou de tempo para trabalhar, está tendo agora para dar uma resposta para o torcedor nessas 2 finais, né? Lembrando que o VP sofre uma certa pressão da torcida diariamente, né? Principalmente nos jogos, ele vem sofrendo pressão da arquibancada por conta das 4 taças que ficaram para trás, Supercopa, Recopa, Taça Guanabara, Mundial de Clubes, então ele precisa urgente dar uma resposta para o torcedor. Um outro ponto que é muito legal compartilhar aqui com vocês é a presença do Bruno Henrique em campo, ele que ficou fora quase 1 ano, né, dos gramados, passou por uma cirurgia no joelho, tá recuperado, então tá aí fazendo trabalho com o grupo. Claro que ainda é cedo para falar numa reestreia do Bruno Henrique, né, com a camisa do Flamengo, ele que passou por um momento difícil, mas só de ver ele em campo com o grupo, fazendo atividade, sem estar no departamento médico, já mostra uma evolução muito grande, e a ideia do Vitor Pereira é recuperar esse jogador pouco a pouco. Então, antes de entregar para vocês, só novamente aí enfatizando isso, porque é muito legal que a assessoria do Flamengo abriu o treinamento para a imprensa. Fazia aí quase 1 ano que a gente não acompanhava nada por aqui. Eu espero que essa atitude se prolongue, né? Não só no Flamengo, mas também em outros clubes, porque para o repórter é muito diferente estar aqui de perto, até para passar para vocês essas informações com mais clareza, com mais detalhes de quem treinou, quem não treinou, e faz parte do nosso trabalho, né? Quando a gente tem que perguntar, a gente pergunta, às vezes a gente é censurado por aqui, mas algumas vezes também a gente tem que parabenizar essa atitude aí, porque não é nenhum favor, né? A gente está todo dia aqui tentando dar as informações da melhor forma possível, e hoje foi um desses dias assim que a gente sai com aquela sensação de dever cumprido de perto, beleza? Volto com vocês. Acredito que está sendo melhor
início de temporada assim aqui dentro do Flamengo, né? É o momento que eu tô podendo começar a temporada de titular. Nos outros anos eu não tive essa oportunidade de começar assim nos 11. Então tá podendo ser um ano muito, né, um começo de ano muito bom para mim. Como eu sempre falo, eu procuro evoluir no dia a dia, no treinamento, também me cuidar ao máximo para poder estar aumentando, né, esses números, né, poder tá dando o meu melhor dentro de campo junto com meus companheiros. E é gratificante poder ver, né, esses bons resultados e cada vez mais buscando evoluir. Vai ser uma final muito difícil contra um time que joga, né, um futebol muito bonito, né, que é o Fluminense, mas a gente vem trabalhando, vem, né, procurando evoluir a cada treino, a cada semana, e tenho certeza que a gente vai entrar para dar o nosso melhor para conquistar o título, né, que é isso que o Flamengo vai entrar para vencer, né, e sabendo que vai ser um duelo muito difícil. Então tá aí, nação, essa daí é a entrevista aí com o Pedro. Vamos aqui ver o que vai acontecer com o Flamengo. Tá aí a repórter falando sobre a possível entrada do Varela na lateral direita, voltando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deve ter mudanças na escalação, a gente vai ficar de olho, vamos ficar atentos para ver o que o Vitor Pereira vai preparar para essa primeira final do Campeonato Carioca. Nação, muito bom dia para todos vocês. Não se esqueça, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui sempre você vai receber as notícias do Flamengo, tá certo? Então bora, nos vemos no próximo vídeo.